Você casaria com alguém que foi humilhado diante de todos? Você já viu um homem ser rejeitado apenas por ser puro demais? Já se perguntou o que leva uma mulher a fugir do próprio casamento ao descobrir que seu noivo era virgem? Você acredita que pureza e respeito ainda têm valor em um mundo tão rápido? Comente, você daria uma chance a alguém assim? Curta se já sofreu preconceito por ser sensível demais. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes, com amor, coragem e reviravoltas que tocam a alma. O aroma doce das flores brancas misturava-se ao perfume caro dos convidados, criando uma atmosfera sufocante na igreja de mármore. Guilherme Costa ajustou o nó da gravata pela 10ª vez, sentindo o tecido de seda escorregadio entre os dedos trêmulos. O suor frio escorria pela nuca, grudando a camisa italiana em sua pele. 300 pares de olhos o observavam. Sussurros cortavam o silêncio como lâminas afiadas. Já são 15 minutos de atraso, murmurou alguém na 3ª fileira. O padre, um homem de cabelos grisalhos, pigarreou discretamente, o som ecoando pelas paredes altas da catedral. Guilherme fixou o olhar no altar ornamentado, onde deveria estar acontecendo o momento mais importante de sua vida. Mas Isabela não estava ali. O telefone do padrinho vibrou. Uma mensagem, depois outra. E mais uma. Guilherme. A voz de Roberto soou rouca, carregada de constrangimento. O que foi? Perguntou baixinho, ainda de costas para os convidados. Ela não vem. As palavras caíram como martelo sobre vidro. O mundo pareceu desacelerar ao redor de Guilherme. O brilho dos vitrais coloridos se tornou opaco. O som do órgão se distorceu em seus ouvidos. Ele sentiu o cheiro metálico do próprio medo invadindo suas narinas. Como assim não vem? Roberto aproximou-se, sussurrando palavras que pareciam vir de outro universo. Ela descobriu sobre você, sobre o fato de você ser virgem. Disse que não consegue se casar com alguém assim, que não é normal um homem de 38 anos nunca ter, você sabe. O buquê de rosas brancas que Guilherme segurava escorregou de suas mãos, as pétalas se espalhando pelo chão de mármore como lágrimas perfumadas. O som das flores tocando o piso ecoou pela igreja inteira, um barulho seco que pareceu anunciar a todos que algo tinha dado errado. Os sussurros se intensificaram. Vozes se misturavam em um coro cruel de especulações. Ela fugiu mesmo. Quem diria? O milionário mais cobiçado da cidade. Imagina só, virgem aos 38. Que tipo de homem não consegue? Patético. Guilherme fechou os olhos, tentando bloquear o bombardeio de humilhação. Sua respiração se tornou irregular, o ar parecendo insuficiente para preencher seus pulmões. O tecido do terno, antes confortável, agora o sufocava como uma camisa de força. Manda os senhores convidados. A voz do padre cortou o murmúrio geral. Devido às circunstâncias imprevistas, a cerimônia será cancelada. Um silêncio pesado caiu sobre a igreja. Guilherme abriu os olhos lentamente, encarando o altar vazio. Ali deveria estar Isabela, com seu vestido de rendas francesas, o véu de 3 metros que custara uma fortuna, o sorriso que prometia um futuro together. Mas havia apenas vazio. Na mansão Costa, a 15 quilômetros dali, Ana Clara segurava o pano de prato com força, observando a transmissão ao vivo na televisão da cozinha. Suas mãos tremiam enquanto via o homem que admirava em silêncio há 3 anos sendo despedaçado publicamente. Meu Deus, murmurou, pressionando a mão contra o peito, sentindo o coração disparar. Ana conhecia cada trejeito de Guilherme. Sabia que ele mordiscava o lábio inferior quando estava nervoso, que ele preferia café sem açúcar nas manhãs de chuva, que ele tinha o hábito de tamborilar os dedos na mesa quando pensava.
Ela havia memorizado cada detalhe dele durante os anos em que preparava suas refeições, limpava sua casa, cuidava de sua vida nos bastidores e também sabia de sua pureza, não por fofoca ou especulação, mas pelas pequenas coisas que apenas uma mulher atenta percebe. A forma como ele desviava o olhar quando ela se inclinava para servir o café, o rubor que tomava conta de suas bochechas quando ela acidentalmente esbarrava em sua mão, a maneira respeitosa como ele sempre se dirigia a ela, mesmo sendo apenas a empregada. Para Ana, essa característica de Guilherme não era uma fraqueza, era sua maior virtude. Na igreja, os convidados começaram a se levantar. O som de saltos altos e sapatos sociais contra o mármore criava uma sinfonia de desconforto. Guilherme permaneceu parado, como uma estátua de sal, enquanto sua vida social desmoronava ao seu redor. Vamos, cara. Roberto tocou seu ombro. Vamos sair daqui. Mas Guilherme não se moveu. Estava hipnotizado pela própria humilhação, pela sensação de estar completamente nu diante de todos, com suas vulnerabilidades expostas como feridas abertas. Uma senhora idosa, tia de Isabela, passou por ele e comentou alto o suficiente para que ouvisse. Bem que eu desconfiava. Homem que nunca foi casado, que vive sozinho, alguma coisa estava errada. Guilherme fechou os punhos. A raiva começou a queimar em seu peito, misturada com vergonha e uma tristeza profunda que parecia vir do fundo de sua alma. Ele havia guardado sua pureza por acreditar que o amor verdadeiro merecia essa entrega completa. Havia sonhado com uma noite de núpcias especial, onde pudesse oferecer tudo de si para a mulher que amava. Mas o mundo havia transformado sua virtude em defeito. A igreja se esvaziava rapidamente. Os fotógrafos contratados guardavam seus equipamentos com pressa embaraçosa, evitando o olhar do noivo abandonado. O som de carros sendo ligados no estacionamento chegava até seus ouvidos como uma fuga em massa de sua desgraça. Guilherme finalmente se moveu. Inclinou-se, recolhendo as pétalas espalhadas pelo chão, tentando recompor o buquê destruído. Suas mãos tremiam e algumas pétalas se desfizeram entre seus dedos, liberando um perfume doce e triste. Senhor Costa, a voz suave de uma funcionária da igreja soou atrás dele. Lamento muito. Posso fazer alguma coisa? Ele balançou a cabeça, ainda de joelhos no chão, recolhendo os pedaços de suas esperanças desfeitas. Obrigado, mas não há nada que se possa fazer. Roberto aproximou-se novamente, desta vez com mais determinação. Guilherme, os repórteres estão chegando. Precisamos sair. Agora. A menção à imprensa foi como um choque elétrico. Guilherme se levantou rapidamente, o buquê maltratado ainda em suas mãos. Ele podia imaginar as manchetes dos jornais do dia seguinte. Milionário é abandonado no altar por ser virgem. A humilhação do século. O que há de errado com Guilherme Costa? Eles saíram pela porta lateral da igreja, evitando o tumulto da entrada principal. O ar frio da tarde cortou o rosto de Guilherme como uma bofetada, despertando-o do transe de humilhação em que havia mergulhado. No caminho para casa, ele permaneceu em silêncio, olhando pela janela do carro. As ruas passavam borradas, como se ele estivesse vendo o mundo através de lágrimas que se recusava a derramar. De volta à mansão, Ana Clara desligou a televisão e se encostou na bancada da cozinha. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de raiva. Raiva de Isabela, raiva do mundo, raiva de uma sociedade que transformava a pureza em motivo de escárnio. Ela conhecia Guilherme melhor do que qualquer pessoa. Sabia que ele era o homem mais gentil, generoso e íntegro que já havia conhecido. E se o mundo não conseguia enxergar isso, então o mundo é que estava cego. Ana respirou fundo, sentindo o aroma de canela e baunilha que sempre perfumava sua cozinha. Uma decisão começou a se formar em seu coração, audaciosa e impossível, mas verdadeira, como o amor que nutria em silêncio.
Ela esperaria ele chegar em casa, e desta vez não ficaria calada. O Bentley preto deslizou silenciosamente pelo portão eletrônico da mansão Costa, seus faróis cortando a escuridão do final de tarde. Ana Clara observou da janela da cozinha, suas mãos ainda úmidas da louça que acabara de lavar. O cheiro de alecrim e tomilho impregnava o ar, resquícios do jantar que havia preparado e que agora esfriava intocado na mesa de mogno da sala de jantar. Guilherme desceu do carro com movimentos mecânicos, o buquê destruído ainda pendurado frouxamente em sua mão direita. Sua postura altiva havia desaparecido, substituída pela curvatura derrotada de um homem que acabara de ter sua alma exposta e ridicularizada diante de 300 pessoas. Ana sentiu o peito apertar. Durante 3 anos, ela havia observado esse homem em silêncio, memorizando cada uma de suas expressões, cada nuance de sua personalidade. Sabia quando ele estava preocupado com os negócios porque tamborilava os dedos na mesa durante o café da manhã. Sabia quando ele estava triste porque seu apetite diminuía e ele mexia a comida no prato sem realmente comer. Sabia quando ele estava feliz porque cantarolava baixinho enquanto lia os jornais. Mas nunca o havia visto assim, quebrado. A porta da frente se fechou com um som abafado. Ana ouviu os passos pesados de Guilherme no hall de entrada. Depois, o arrastar de seus sapatos no mármore italiano. Ele não subiu para o quarto, como fazia habitualmente. Em vez disso, dirigiu-se para o escritório, onde costumava trabalhar até altas horas. Ana secou as mãos no avental bordado que sua mãe havia feito, respirando fundo para acalmar os nervos. Ela conhecia sua posição na hierarquia daquela casa. Era a empregada, ele era o patrão. Ela cozinhava, limpava e cuidava dos detalhes domésticos, enquanto ele comandava um império financeiro. Eles habitavam mundos diferentes, separados por um abismo social que parecia intransponível. Mas naquela noite, algo havia mudado. A humilhação que Guilherme sofreu na igreja havia despido todas as convenções sociais, todas as máscaras que usamos para navegar pelo mundo. Ele estava nu emocionalmente, e Ana sabia que era agora ou nunca. Ela preparou uma xícara de chá de camomila, adicionando uma colher de mel silvestre, exatamente como ele gostava quando estava estressado. O vapor quente carregava o aroma doce e relaxante da infusão, criando uma nuvem perfumada que a tranquilizou momentaneamente. Caminhando pelo corredor encerado, Ana sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que o som ecoaria pelas paredes. Seus pés descalços faziam contato silencioso com o piso frio, e ela podia sentir cada textura do mármore através da sola dos pés. A porta do escritório estava entreaberta. Ana esfoou pelo vão e viu Guilherme sentado em sua poltrona de couro, o buquê destroçado largado sobre a mesa de jacarandá. Sua gravata estava afrouxada, os primeiros botões da camisa abertos, revelando um pedaço de pele que ela nunca havia visto antes. Ele estava olhando para o nada, perdido em pensamentos que ela podia imaginar serem torturantes. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela percebeu que ele estava lutando para não chorar. Ana bateu suavemente na porta, 3 batidas delicadas que quebraram o silêncio opressivo do ambiente. Senhor Guilherme. Sua voz saiu mais trêmula do que ela esperava. Ele ergueu o olhar, e Ana viu algo que a partiu por dentro. Seus olhos, normalmente brilhantes e determinados, estavam opacos, carregados de uma tristeza profunda que parecia vir do fundo de sua alma. Ana, ele disse, e sua voz soou rouca, como se não tivesse usado as cordas vocais por horas. Você assistiu? Ela entrou no escritório, colocando a xícara de chá sobre a mesa, ao lado do buquê destruído. O contraste era gritante. As pétalas murchas e amareladas ao lado da porcelana fina, fumegando com o líquido dourado. Sim, ela respondeu honestamente. Eu assisti.
Guilherme fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás, apoiando-a no encosto da poltrona. O movimento expôs sua garganta e Ana percebeu como ele estava vulnerável, como havia abandonado todas as defesas. Então você sabe, ele murmurou. Você sabe que sou um fracasso como homem. As palavras de Guilherme foram como um soco no estômago de Ana. Ela sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo, uma indignação tão intensa que fez suas mãos tremerem. Não, ela disse, sua voz ganhando uma força que a surpreendeu. Não diga isso. Ele abriu os olhos e a encarou, surpreso pela firmeza em sua voz. Ana, você não entende. Ela me abandonou porque descobriu que eu nunca estive com uma mulher. Aos 38 anos, isso é patético. Ana sentiu o sangue subir ao rosto. Ela se aproximou da mesa, apoiando as mãos na superfície de madeira polida, inclinando-se em direção a ele. Patético? Ela repetiu, sua voz carregada de emoção. Patético é uma mulher que não consegue valorizar a raridade que tem diante de si. Guilherme a observou com atenção, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Ana sentiu o peso de seu olhar, a intensidade com que ele a examinava. Senhor Guilherme, ela continuou, sua voz ganhando confiança, durante 3 anos eu cuidei desta casa. Preparei suas refeições, lavei suas roupas, organizei sua vida, e durante todo esse tempo eu o observei. Ela parou, respirando fundo, sentindo o perfume masculino dele misturado com o aroma de couro dos livros que decoravam as estantes. Eu vi como você trata as pessoas. Como você é gentil com a senhora que vende flores na esquina. Como você sempre agradece quando eu sirvo seu café. Como você nunca levanta a voz ou perde a paciência. Eu vi um homem íntegro, respeitoso, que valoriza as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Guilherme a observava em silêncio, seus olhos fixos no rosto dela. Ana sentiu uma coragem que nunca soube que possuía, brotando do fundo de seu peito. E sua pureza? Ela continuou, sua voz agora firme e determinada. Sua pureza não é um defeito, senhor Guilherme. É um presente. É prova de que você acredita no amor verdadeiro, de que você não se entrega por impulso ou tesão passageiro. Você esperou pela pessoa certa. Ela fez uma pausa, sentindo lágrimas queimarem em seus olhos. E se essa pessoa não soube valorizar isso, então ela não merecia você. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Guilherme continuava olhando para ela, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma luz que Ana não conseguia identificar. Ana, ele disse baixinho, por que você está me dizendo isso? Era a pergunta que ela temia, mas que sabia que viria. Ana endireitou o corpo, afastando-se da mesa. Suas mãos tremiam, mas ela forçou a voz a sair clara e firme. Porque durante esses 3 anos eu me apaixonei por você, ela confessou, sentindo como se estivesse pulando de um precipício. Eu me apaixonei pelo homem que você é, pelo seu caráter, pela sua bondade, pela sua integridade e também pela sua pureza. Guilherme se levantou da poltrona, aproximando-se dela. Ana podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua pele misturado com o perfume caro que usava. Ana, ele disse, e sua voz carregava uma mistura de surpresa e confusão. Eu sei que sou apenas sua empregada. Ela continuou rapidamente, antes que perdesse a coragem. Sei que não tenho o dinheiro dela, a educação dela, a beleza dela, mas eu tenho algo que ela não tem. O quê? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Ana ergueu o rosto, encarando-o diretamente nos olhos. Eu tenho amor verdadeiro por você. Eu o conheço de verdade, não apenas a versão pública que você apresenta ao mundo. Eu conheço o homem que você é quando ninguém está olhando, e eu amo cada aspecto seu.
incluindo aqueles que o mundo considera defeitos. Guilherme estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto dela. Seus dedos eram quentes contra a pele de Ana, e ela fechou os olhos, saboreando o contato. Ana, ele murmurou, você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo, ela respondeu, abrindo os olhos. E sei que é loucura, sei que é impossível, mas se você me desse uma chance, eu provaria que ainda existe amor verdadeiro neste mundo. Guilherme retirou a mão de seu rosto, dando um passo para trás. Ana sentiu o frio da ausência de seu toque, mas não desistiu. Senhor Guilherme, ela disse, sua voz carregada de determinação, se você me deixasse, eu seria sua esposa. De verdade. Não por dinheiro, não por status, mas por amor. Eu cuidaria de você como cuidei durante todos esses anos, mas desta vez, você não seria apenas meu patrão, você seria meu marido. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Ana podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede, o som distante do trânsito na rua, sua própria respiração acelerada. Finalmente Guilherme riu. Foi um riso baixo, sem alegria, carregado de ironia. Você se casaria comigo? Ele perguntou. Mesmo sabendo que sou um homem inexperiente? Mesmo sabendo que não sei como satisfazer uma mulher? Ana deu um passo em direção a ele, eliminando a distância que os separava. Eu me casaria com você especialmente por isso, ela respondeu, sua voz suave, mas firme. Porque significa que você é meu, completamente meu. Não há passado para competir, não há comparações a fazer. Seria só eu e você, descobrindo juntos o que é o amor verdadeiro. Guilherme a observou por um longo momento, seus olhos percorrendo seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Ana, ele disse finalmente, você não sabe o que está pedindo. Eu sei, ela respondeu. Estou pedindo para você me dar uma chance de amá-lo como você merece ser amado. O eco da confissão de Ana ainda pairava no ar denso do escritório quando Guilherme se afastou dela, caminhando até a janela que dava para os jardins iluminados da mansão. Suas mãos tremiam enquanto ele observava as rosas que havia mandado plantar para Isabela, agora meras sombras na penumbra noturna. Ana permaneceu onde estava, observando a silhueta dele contra o vidro. Podia ver o reflexo de seu rosto na superfície escura, as linhas de tensão marcando sua testa, a mandíbula cerrada enquanto ele processava suas palavras. Ana, ele disse finalmente, sem se virar. Você percebe o que está sugerindo? Perfeitamente, ela respondeu, sua voz firme apesar do coração disparado. Ele se virou lentamente, apoiando as costas contra a janela. Seus olhos percorreram o rosto dela com uma intensidade que a fez corar. Você quer se casar comigo, ele disse, como se estivesse testando o sabor das palavras. Mesmo depois do que aconteceu hoje. Mesmo sabendo que a imprensa vai me devorar vivo amanhã. Ana assentiu, dando um passo cauteloso em sua direção. Eu não me importo com a imprensa. Não me importo com o que as pessoas vão dizer. A única opinião que me importa é a sua. Guilherme passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado impecável que mantivera durante toda a humilhação do dia. E por que faria isso? Ele perguntou, genuinamente confuso. Por que uma mulher jovem, bonita, inteligente como você se amarraria a um homem que acabou de se tornar motivo de piada em toda a cidade? Ana sentiu uma onda de coragem percorrer seu corpo. Aproximou-se mais dele, tanto que podia sentir o calor emanando de sua pele. Porque eu o amo, ela disse simplesmente. E porque acredito que o senhor também sente algo por mim. Os olhos de Guilherme se arregalaram ligeiramente. Ana, durante esses 3 anos, ela continuou interrompendo-o suavemente, eu notei como o senhor me olha quando pensa que não estou vendo. Notei como sua respiração muda quando eu me inclino para servir seu café.
Notei como suas mãos tremem ligeiramente quando eu acidentalmente as toco. Guilherme fechou os olhos como se estivesse tentando bloquear suas palavras. Isso não significa nada, ele murmurou. Significa tudo, Ana retrucou. Significa que existe uma conexão entre nós. Uma conexão que Isabela nunca teve com o Senhor. Ao ouvir o nome da ex-noiva, Guilherme abriu os olhos e Ana viu algo sombrio passar por eles. Isabela, ele repetiu amargamente. Isabela que me deixou no altar porque descobriu que sou virgem, que achou que havia algo errado comigo por ter esperado pelo amor verdadeiro. Isabela era uma tola, Ana disse com veemência. Uma tola que não conseguiu enxergar o tesouro que tinha diante de si. Guilherme riu, mas não havia alegria no som. Um tesouro? Ana, eu tenho 38 anos e nunca toquei uma mulher intimamente. Não sei como beijar direito, não sei como fazer amor. Que tipo de tesouro é esse? Ana sentiu o coração apertar diante da vulnerabilidade crua em sua voz. Ela estendeu a mão, tocando delicadamente o peito dele através da camisa de algodão. O tipo de tesouro que uma mulher passa a vida inteira procurando. Ela sussurrou. Um homem puro, íntegro, que se guardou para a pessoa certa. Guilherme olhou para a mão dela em seu peito, depois para seu rosto. E você acredita que é a pessoa certa? Eu sei que sou, Ana respondeu sem hesitação. Assim como sei que o senhor é a pessoa certa para mim. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar entre eles carregado de uma tensão elétrica que Ana podia quase tocar. Ana, Guilherme disse finalmente, sua voz rouca. Mesmo que eu quisesse, mesmo que houvesse algo entre nós, como isso funcionaria? Sou um milionário, você é minha empregada, o mundo não entenderia. O mundo não precisa entender, Ana replicou. O mundo já mostrou hoje que não entende nada sobre amor verdadeiro. Por que deveríamos nos importar com a opinião de pessoas que transformam virtude em defeito? Guilherme a observou por um longo momento, seus olhos percorrendo cada traço de seu rosto como se estivesse memorizando-a. Você realmente faria isso? Ele perguntou. Se casaria comigo mesmo sabendo que seria um casamento educativo? Que eu não saberia como ser um marido adequado? Ana sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela deu em todo o dia. Senhor Guilherme, eu ensino você a ser marido, e você me ensina a ser esposa. Nós aprendemos juntos. Por um momento, ela viu algo que parecia esperança brilhar nos olhos dele. Mas então, a realidade pareceu atingi-lo novamente. Ana, isso é loucura. Você tem 26 anos, tem uma vida inteira pela frente. Não pode desperdiçá-la com um homem que... Que o quê? Ela interrompeu. Que é gentil, que é respeitoso, que é honesto, que tem um coração puro. Senhor Guilherme, se isso é desperdiçar minha vida, então que desperdício maravilhoso seria. Guilherme deu um passo em direção a ela, eliminando quase completamente a distância entre eles. Ana podia sentir o perfume dele, uma mistura de bergamota e sândalo, que sempre a deixava ligeiramente tonta. E se eu disser sim? Ele perguntou baixinho. E se eu aceitar sua proposta insana? O que acontece depois? Ana sentiu o coração acelerar ainda mais. Ele estava considerando, realmente considerando. Depois, ela disse, sua voz apenas um sussurro. Nós nos casamos, de verdade, sem fingimento, sem contratos falsos. E eu passo o resto da minha vida provando que o amor verdadeiro ainda existe. Mas, e se não der certo? Ele perguntou, a vulnerabilidade crua em sua voz. E se você descobrir que não consegue, que eu não consigo? Ana ergueu a mão livre, tocando delicadamente seu rosto. Sua pele era quente e ligeiramente áspera por causa da barba por fazer. Então, nós tentamos de novo, ela disse simplesmente.
E de novo, quantas vezes for preciso, porque quando você ama alguém de verdade, você não desiste na primeira dificuldade. Guilherme fechou os olhos, pressionando levemente o rosto contra a palma da mão dela. Ana, ele murmurou, você não faz ideia do que está se metendo. Eu sei exatamente no que estou me metendo. Ela retrucou. Estou me metendo em uma vida com o homem que amo. Estou me metendo na chance de construir algo verdadeiro e duradouro com alguém que vale a pena. Ele abriu os olhos, encarando-a diretamente. E se eu disser que preciso de tempo para pensar? Eu espero. Ana respondeu imediatamente. Espero quanto tempo for necessário. E se eu disser que não posso te dar uma resposta definitiva agora, mas que quero tentar, que quero ver se nós podemos funcionar? O coração de Ana saltou no peito. O que o senhor está propondo? Guilherme respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um precipício. Um teste, ele disse. Vamos fingir que somos casados. Por uma semana, 7 dias. Se ao final desse período ambos ainda quisermos isso, então talvez possamos tornar isso real. Ana sentiu uma mistura de euforia e nervosismo percorrer seu corpo. Um casamento de teste? Exatamente, ele confirmou. Você se mudaria para o quarto principal. Teríamos jantar juntos, conversaríamos como um casal, mas sem pressão física. Apenas para ver se a conexão emocional que você fala realmente existe. Ana assentiu entusiasticamente. Eu aceito. Tem certeza? Ele perguntou. Porque se fizermos isso, se começarmos essa farsa, precisamos levá-la a sério. Os empregados, os vizinhos, todos precisam acreditar que é real. Não será uma farsa para mim, Ana disse firmemente. Para mim será completamente real. Guilherme a observou por um longo momento, depois estendeu a mão direita. Então temos um acordo, ele disse. Uma semana de casamento experimental. Ana olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. Então, em vez de apertar sua mão, ela se ergueu na ponta dos pés e beijou delicadamente sua bochecha. Temos um acordo, ela sussurrou contra sua pele. Guilherme estremeceu ligeiramente com o contato e Ana sorriu, sabendo que havia tomado a decisão certa. Não importava o que acontecesse nos próximos 7 dias. Ela finalmente havia declarado seu amor e ele havia aceito dar uma chance para eles. Era mais do que ela jamais havia sonhado possível. Agora, tudo o que ela precisava fazer era provar que o amor verdadeiro ainda existia. E ela tinha exatamente uma semana para fazê-lo. A primeira manhã do casamento experimental chegou com uma chuva fina que tamborilava nas janelas da mansão Costa. Ana acordou no quarto de hóspedes. Havia insistido em manter as aparências até que se sentissem mais confortáveis. Mas o aroma de café recém-passado já subia pelas escadas, misturado com o cheiro de pão francês aquecido que ela havia preparado antes do amanhecer. Guilherme desceu para o café da manhã, usando uma camisa de linho azul clara que realçava seus olhos, os cabelos ainda ligeiramente bagunçados do sono. Ana sentiu o coração acelerar ao vê-lo, como sempre acontecia, mas desta vez havia algo diferente. Ele a olhava nos olhos, sem desviar o olhar como costumava fazer. Bom dia, minha... Ele começou, depois parou, corando ligeiramente. Bom dia, Ana. Bom dia, meu marido. Ela respondeu suavemente, testando as palavras em sua língua. Elas pareciam certas, naturais, como se sempre tivessem pertencido ali. Durante o café, eles conversaram sobre coisas triviais. O clima, os planos para o jardim, as notícias do jornal. Mas Ana notou como os dedos de Guilherme tremiam ligeiramente quando ela passou a manteiga para ele,
como sua respiração mudou quando ela se inclinou para servir mais café em sua xícara. No terceiro dia, algo mudou. Guilherme começou a procurar razões para estar próximo dela. Aparecia na cozinha enquanto ela preparava o almoço. Ficava observando-a arranjar as flores no vaso da sala de estar. Suas conversas se tornaram mais íntimas, mais profundas. Ana, ele disse numa tarde, enquanto ela dobrava suas camisas no quarto dele. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, ela respondeu, não parando sua tarefa, mas sentindo a intensidade de seu olhar. Como você sabia? Sobre minha inexperiência. Ana parou o que estava fazendo, segurando uma camisa de seda entre as mãos. O tecido era macio contra sua pele, impregnado com o perfume masculino que havia aprendido a associar com segurança e amor. Pequenas coisas, ela disse honestamente. A forma como você sempre desviava o olhar quando eu me inclinava. Como você tratava a todas as mulheres com um respeito quase reverencial. Como você nunca trouxe ninguém para casa em 3 anos. Guilherme se aproximou dela, tanto que Ana podia sentir o calor de seu corpo. E isso não te incomodava? A ideia de que eu fosse inadequado? Ana se virou para encará-lo, largando a camisa sobre a cama. Inadequado? Ela repetiu, sua voz carregada de emoção. Guilherme, isso te fazia perfeito para mim. Significava que você seria completamente meu. Ele estendeu a mão, tocando delicadamente seu rosto. Seus dedos eram quentes contra sua pele, e Ana fechou os olhos, saboreando o contato. Ana, ele sussurrou, eu preciso te contar algo. O quê? Ela perguntou, abrindo os olhos. Eu sonho com você, ele confessou, suas bochechas corando. Há meses. Sonho em te beijar, em te tocar. Mas sempre acordo me sentindo culpado, porque você era minha empregada e eu não tinha o direito... Ana sentiu o coração disparar. Ela se aproximou dele, eliminando qualquer distância entre eles. E agora? Ela perguntou. Ainda se sente culpado? Guilherme balançou a cabeça lentamente. Agora me sinto confuso, ele admitiu. Porque não sei se isso é real ou se é apenas uma fantasia que estamos vivendo. Ana ergueu as mãos, tocando o peito dele através da camisa. Podia sentir seu coração batendo acelerado sob suas palmas. Para mim é real, ela disse firmemente. Cada momento, cada olhar, cada toque, tudo é real. Guilherme cobriu as mãos dela com as suas, pressionando-as contra seu peito. Ana, ele disse, sua voz rouca, eu quero te beijar, quero tanto que dói. Então por que não faz? Ela sussurrou. Porque tenho medo, ele confessou. Medo de decepcionar você. Medo de não saber como fazer direito. Ana sorriu, um sorriso cheio de ternura e amor. Guilherme, ela disse suavemente, não existe forma certa ou errada quando você ama alguém. Existe apenas o que sente verdadeiro. Ele a observou por um longo momento, seus olhos percorrendo cada traço de seu rosto como se estivesse memorizando-a. Então, lentamente, inclinou a cabeça em direção a ela. O beijo foi hesitante no início, quase tímido. Seus lábios tocaram os dela delicadamente, como se ela fosse feita de cristal e pudesse quebrar. Ana sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo, uma mistura de amor, desejo e ternura que a deixou tonta. Ela respondeu ao beijo, movendo os lábios contra os dele com uma suavidade que o encorajou. Gradualmente, o beijo se aprofundou. Guilherme passou os braços ao redor da cintura dela, puxando-a para mais perto, enquanto Ana entrelaçou os dedos nos cabelos dele. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Guilherme apoiou a testa na dela, seus olhos fechados. Ana, ele murmurou. Isso foi perfeito, ela completou. Foi perfeito. Ele abriu os olhos, encarando-a diretamente.
Como você pode ter certeza? Ele perguntou. Como pode saber que isso é o que quer? Ana sorriu, tocando delicadamente seu rosto. Porque eu te amo, ela disse simplesmente. E quando você ama alguém de verdade, você sabe. Não precisa de experiência para reconhecer o que é certo. Guilherme a puxou para outro beijo, este mais confiante, mais assertivo. Ana sentiu suas pernas bambearem ligeiramente e se segurou nos ombros dele para se equilibrar. Ana, ele disse contra seus lábios, eu acho que estou me apaixonando por você. Acha? Ela perguntou brincalhona. Não, ele corrigiu, um sorriso se formando em seus lábios. Eu tenho certeza. Estou completamente apaixonado por você. Ana sentiu lágrimas de felicidade queimarem em seus olhos. Eu te amo, Guilherme, ela disse. Te amo tanto que às vezes dói. Ele a pegou no colo, girando-a no ar. Ana riu, um som puro e cristalino que ecoou pelo quarto. Quando ele a colocou de volta no chão, ambos estavam sorrindo. Ana, ele disse, sua voz séria novamente, eu quero que isso seja real. Não quero mais fingir. Quero me casar com você de verdade. O coração de Ana saltou no peito. Tem certeza? Ela perguntou. Mesmo sabendo que o mundo vai julgar, que as pessoas vão dizer que você está se rebaixando? Guilherme segurou o rosto dela entre as mãos. O único rebaixamento seria não te escolher, ele disse firmemente. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Você me vê pelo que realmente sou, não pelo que tenho ou pelo que o mundo espera que eu seja. Ana se ergueu na ponta dos pés, beijando-o novamente. Então sim, ela sussurrou contra seus lábios. Sim, eu me caso com você. Guilherme a abraçou com força, enterrando o rosto em seu pescoço. Ana podia sentir a respiração dele contra sua pele, quente e irregular. Vamos fazer isso direito, ele murmurou. Vou pedir sua mão oficialmente. Vamos ter uma cerimônia pequena, íntima, apenas para pessoas que realmente importam. E se ninguém vier? Ana perguntou. E se todos nos rejeitarem? Guilherme se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Então será só eu e você, ele disse. E isso será mais do que suficiente. Ana sorriu, sentindo seu coração transbordar de amor por esse homem gentil e íntegro que havia esperado a vida toda por ela, assim como ela havia esperado por ele. Mais do que suficiente, ela concordou. Naquela noite, pela primeira vez, eles jantaram como um casal de verdade. Não mais fingindo, não mais testando. Eles eram simplesmente duas pessoas que se amavam, planejando uma vida juntos. E quando Guilherme estendeu a mão através da mesa, entrelaçando os dedos com os dela, Ana soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos. O amor verdadeiro, afinal, sempre encontra um jeito. A manhã do quinto dia de sua felicidade foi interrompida pelo toque insistente da campainha. Ana estava na cozinha preparando panquecas de mirtilo. Havia descoberto na noite anterior que eram as favoritas de Guilherme, quando ouviu vozes exaltadas vindas do hall de entrada. O cheiro doce da massa dourada se misturava com o aroma de café recém-passado, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava drasticamente com a tensão que começava a se formar no ar. Guilherme apareceu na porta da cozinha, o rosto pálido e uma expressão de preocupação que Ana não havia visto desde o dia do casamento fracassado. Ana, ele disse, sua voz tensa, temos um problema. Ela desligou o fogão, limpando as mãos no avental bordado que usava sobre o vestido amarelo claro. O que aconteceu? A imprensa descobriu. Ele respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso que ela havia aprendido a reconhecer. Alguém vazou que nos casamos. Ana sentiu o estômago gelar.
Através da janela da cozinha, podia ver flashes de câmeras piscando além dos muros da propriedade. Como descobriram? Guilherme mostrou o celular, a tela exibindo uma manchete sensacionalista. Milionário humilhado se casa às pressas com a empregada. Casamento real ou vingança? A matéria estava acompanhada de fotos tiradas com teleobjetiva, mostrando Ana e Guilherme caminhando de mãos dadas pelos jardins da mansão. A imagem havia capturado o momento exato em que ele se inclinava para beijar sua testa. Um gesto terno que agora parecia exposto e vulgarizado para o mundo inteiro. Roberto ligou. Guilherme continuou, sua voz carregada de frustração. Disse que precisa falar conosco urgentemente. Os jornalistas estão bombando o escritório dele com perguntas. Ana leu rapidamente a matéria, sentindo seu coração afundar a cada palavra. O artigo especulava sobre suas motivações, sugerindo que ela havia se aproveitado da vulnerabilidade de Guilherme após a humilhação pública. Usavam termos como oportunista e caça-fortunas, pintando-a como uma manipuladora calculista. Ana, Guilherme tocou delicadamente seu ombro. Você está bem? Ela ergueu o olhar do telefone, forçando um sorriso que não sentia. Estou bem, mentiu. Era esperado, não é? Sabíamos que isso aconteceria. Mas a verdade era que ela não estava preparada para a crueldade das palavras, para a forma como sua história de amor estava sendo distorcida e transformada em escândalo. Cada linha do artigo era como uma facada em sua confiança. O telefone de Guilherme tocou novamente. Desta vez era sua mãe, Dona Helena, uma senhora de 70 anos que morava em São Paulo e que Ana havia conhecido apenas através de fotografias. Alô, mãe! Guilherme atendeu, colocando no viva voz. Guilherme! A voz da mulher soava histérica. O que é essa loucura que estou vendo na televisão? Você se casou com a empregada? Perdeu completamente o juízo? Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela sabia que enfrentaria julgamentos, mas ouvir a mãe do homem que amava se referir a ela de forma tão depreciativa foi mais doloroso do que imaginara. Mãe, por favor, se acalme. Guilherme tentou mediar. Me acalmar? Dona Helena gritava. Meu filho, que acabou de ser humilhado publicamente, resolve se casar com a primeira mulher que aparece. E justo a empregada. O que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar o que quiserem. Guilherme respondeu firmemente. Eu amo Ana. E ela me ama. É isso que importa. Amor? A voz da mãe estava carregada de sarcasmo. Guilherme, você tem 38 anos, mas está agindo como um adolescente. Essa mulher, obviamente, se aproveitou de sua situação vulnerável. Ana não aguentou mais. Saiu silenciosamente da cozinha, subindo as escadas com passos rápidos. Podia ouvir a discussão continuando embaixo, a voz de Guilherme se elevando em sua defesa, mas as palavras de Dona Helena ecoavam em sua mente como martelos. Empregada. Oportunista. Se aproveitou. No quarto, Ana se sentou na beira da cama, as mãos tremendo enquanto relia a matéria do jornal. Outros veículos já haviam reproduzido a notícia, cada um acrescentando sua própria dose de sensacionalismo e especulação maliciosa. Uma entrevista com Isabela, a ex-noiva, estava sendo exibida em um canal de TV. Ana ligou o som baixinho, torturando-se com as palavras da mulher que havia abandonado Guilherme no altar. Francamente, não me surpreende, Isabela dizia, ajeitando os cabelos loiros com um gesto estudado. Guilherme sempre foi diferente. Talvez essa empregada seja mais compatível com suas peculiaridades. O tom condescendente e a insinuação maliciosa fizeram Ana sentir náusea. Ela desligou a televisão, enterrando o rosto nas mãos. Talvez todos estivessem certos. Talvez ela realmente fosse uma oportunista que havia se aproveitado de um momento de vulnerabilidade. Talvez Guilherme merecesse alguém melhor,
alguém de sua classe social, alguém que não trouxesse escândalo e humilhação para sua vida. A porta se abriu suavemente e Guilherme entrou, o rosto carregado de preocupação. Ana, ele disse, aproximando-se dela, por que você saiu? Ouvi o suficiente. Ela respondeu sem erguer o rosto. Ele se ajoelhou diante dela, tocando delicadamente suas mãos. Não dê ouvidos ao que minha mãe disse. Ela está apenas surpresa e preocupada. Com o tempo, ela vai entender. Ana finalmente o encarou e ele pôde ver lágrimas brilhando em seus olhos. E se ela estiver certa? Ana perguntou, sua voz quebrada. E se eu realmente me aproveitei de você? E se você está cometendo um erro? Guilherme segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Ana, me escute, ele disse firmemente. Você não se aproveitou de nada. Você me salvou. Você me mostrou o que é o amor verdadeiro quando eu havia perdido toda a esperança. Mas todos estavam dizendo que eu era patético por ser virgem. Ele interrompeu. Todos estavam dizendo que havia algo errado comigo. Você vai dar ouvidos às mesmas pessoas que me humilharam? Ana o observou por um momento, processando suas palavras. Mas minha mãe está errada, ele disse categoricamente. E se ela não conseguir aceitar a mulher que escolhi, então terá que aprender a conviver com essa realidade. O telefone tocou novamente. Desta vez era Roberto, o advogado e melhor amigo de Guilherme. Gui, a voz dele soava tensa. Precisamos conversar. Agora. Pode falar, Roberto. Ana está aqui comigo. Os acionistas estão nervosos, Roberto disse sem rodeios. As ações da empresa caíram 5% desde que a notícia vazou. Estão questionando sua capacidade de liderança. Guilherme fechou os olhos, a realidade da situação, finalmente o atingindo em cheio. E o que você sugere? Uma coletiva de imprensa, Roberto respondeu. Vocês precisam controlar a narrativa. Mostrar que isso é um casamento real, baseado em amor, não um capricho impulsivo. Ana se levantou abruptamente, balançando a cabeça. Não, ela disse. Não vou me expor dessa forma. Não vou ficar diante de câmeras sendo interrogada sobre meus sentimentos. Ana, Guilherme começou. Não, Guilherme. Ela insistiu, sua voz ganhando força. Eu não assinei contrato para isso. Assinei para amar você, para construir uma vida com você, não para ser um espetáculo público. Roberto pigarreou do outro lado da linha. Com todo respeito, senhora Costa, mas vocês não têm escolha. A imprensa não vai desistir até conseguir uma declaração oficial. Então eles terão que esperar para sempre, Ana retrucou. Porque eu não vou alimentar esse circo. Ela saiu do quarto novamente, desta vez descendo direto para o jardim. Precisava de ar fresco, de espaço para pensar longe das pressões e expectativas que pareciam estar sufocando seu amor nascente. No jardim, Ana se sentou no banco onde Guilherme havia plantado as rosas para Isabela. A ironia não passou despercebida. Ela estava literalmente sentada entre os restos de um amor que havia fracassado, tentando proteger um amor que estava apenas começando. As flores vermelhas e brancas exalavam um perfume doce que contrastava com a amargura que sentia no peito. Ela fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Amava Guilherme? Sim, com cada fibra de seu ser. Ele a amava? Ela acreditava que sim. Mas seria esse amor forte o suficiente para resistir ao escrutínio público, à pressão familiar, às exigências do mundo dos negócios? Quando abriu os olhos, Guilherme estava diante dela, as mãos nos bolsos, o rosto marcado pela preocupação. Ana, ele disse suavemente, eu preciso que você me diga a verdade. Você se arrepende de tudo isso? Ana o observou por um longo momento. Ele parecia tão vulnerável, tão perdido quanto ela. E naquele momento percebeu que ambos estavam enfrentando a mesma tempestade.
Não me arrependo de amar você, ela disse finalmente, mas me arrependo de não ter considerado as consequências. Para você, para sua empresa, para sua família. Guilherme se sentou ao lado dela no banco, pegando sua mão. As consequências não importam, ele disse. O que importa é nós, você e eu. Ana apertou a mão dele, mas a dúvida ainda corroía seu coração. E se não formos fortes o suficiente? Ela perguntou. E se todo esse escândalo acabar destruindo o que temos? Guilherme virou-se para encará-la completamente. Então, lutamos, ele disse com determinação. Lutamos pelo nosso amor, pela nossa felicidade. E se o mundo não conseguir aceitar, então criamos nosso próprio mundo. Ana sentiu uma lágrima escorrer por sua bochecha. Guilherme a enxugou delicadamente com o polegar. Mas primeiro, ele continuou, você precisa decidir se quer lutar comigo ou se prefere desistir. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de consequências que determinariam o rumo de suas vidas. Ana olhou para o homem que amava, viu a esperança e o medo misturados em seus olhos e soube que chegara o momento da decisão mais importante de sua vida. A decisão de Ana veio como um raio em céu limpo, despedaçando o coração de Guilherme em 1000 pedaços. Ela se levantou do banco do jardim, as mãos tremendo enquanto segurava o vestido amarelo que havia escolhido naquela manhã por ser a cor favorita dele. Eu preciso ir embora, ela disse, sua voz apenas um sussurro carregado de dor. Guilherme se levantou imediatamente, o pânico tomando conta de seus olhos. Ana, não! Ele implorou, estendendo a mão em direção a ela. Por favor, não faça isso. Eu tenho que fazer, ela respondeu, afastando-se do toque dele como se queimasse. Você não entende? Eu estou destruindo sua vida. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana, mas ela não fez movimento para enxugá-las. O sal das lágrimas tinha um gosto amargo em seus lábios, misturado com o sabor do arrependimento e do amor que ela estava forçando-se a abandonar. Você não está destruindo nada. Guilherme insistiu, sua voz desesperada. Você está salvando minha vida. Antes de você, eu estava apenas existindo. Ana balançou a cabeça vigorosamente, os cabelos castanhos dançando ao redor de seu rosto molhado. Olhe o que está acontecendo, Guilherme. Ela gesticulou em direção à mansão, onde os flashes das câmeras ainda piscavam além dos muros. Suas ações estão despencando, sua mãe me odeia, a imprensa está nos destroçando. Eu não posso ser responsável por isso. Então você vai desistir? Ele perguntou, e havia uma raiva crescente em sua voz. Você vai me abandonar como ela fez? A comparação com Isabela foi como um tapa no rosto de Ana. Ela recuou como se tivesse sido fisicamente atingida. Não é a mesma coisa, ela sussurrou. Não? Guilherme riu amargamente. Porque do meu ponto de vista parece exatamente a mesma coisa. Duas mulheres que disseram que me amavam e depois fugiram quando as coisas ficaram difíceis. Eu estou indo embora porque te amo. Ana gritou, sua voz ecoando pelo jardim. Porque você merece alguém que não traga escândalo para a sua vida. Eu mereço alguém que lute por mim. Ele gritou de volta. Alguém que não desista na primeira dificuldade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana podia ouvir o som distante do trânsito, o murmúrio dos repórteres do outro lado do muro, o próprio coração partido se despedaçando em seu peito. Você está sendo injusto, ela disse finalmente, sua voz quebrada. Injusto? Guilherme passou as mãos pelos cabelos, desarrumando-os completamente. Ana, eu ofereci minha vida inteira para você. Meu coração, minha alma, meu futuro. E você está jogando tudo fora por causa de manchetes de jornal. Não é só isso, Ana insistiu, limpando o nariz com as costas da mão. É sua empresa, sua família, seu mundo inteiro. Eu não pertenço a isso. Você pertence a mim.
Ele disse com uma intensidade que a fez estremecer. E eu pertenço a você. Isso é tudo que importa. Ana fechou os olhos, tentando bloquear a dor em sua voz, a súplica em seus olhos. Não é suficiente, ela murmurou. Como não é suficiente? Ele perguntou incrédulo. Amor não é suficiente? Não quando esse amor está machucando você, Ana respondeu, abrindo os olhos para encará-lo uma última vez. Não quando ele está destruindo tudo que você construiu. Guilherme se aproximou dela, segurando seu rosto entre as mãos, apesar de ela tentar se afastar. Ana, me escute, ele disse urgentemente. Eu construí um império, mas nunca tive uma casa. Tenho milhões no banco, mas nunca tive alguém para dividir minha vida. Você é a única coisa real que já aconteceu comigo. E eu sou a única coisa que pode destruí-lo. Ela retrucou, mas sua resistência estava enfraquecendo diante da intensidade de seus olhos. Então me destrua, ele sussurrou. Prefiro ser destruído por você do que viver sem você. Por um momento, Ana quase cedeu. Quase se jogou em seus braços e disse que enfrentariam tudo juntos. Mas então, o telefone de Guilherme tocou novamente, a realidade invadindo brutalmente seu momento de fraqueza. Era Roberto mais uma vez, sua voz tensa, soando através do viva-voz. Gui, a situação está piorando. 3 grandes investidores já ligaram ameaçando retirar o dinheiro. E tem mais. Alguém vazou informações sobre o salário que vocês pagavam para a Ana. Estão dizendo que ela planejou tudo isso. Ana sentiu como se o mundo estivesse desabando sobre ela. Não só estava sendo pintada como oportunista, mas agora como uma manipuladora calculista que havia planejado seduzir o patrão. Roberto, eu ligo depois, Guilherme disse, desligando o telefone abruptamente. Mas era tarde demais. Ana havia ouvido o suficiente. Pronto, ela disse, sua voz agora firme, apesar das lágrimas. Agora você vê? Eles nunca vão aceitar isso. Nunca vão aceitar que uma empregada possa amar genuinamente seu patrão. Eu não me importo com o que eles pensam, Guilherme insistiu. Mas eu me importo, Ana gritou. Eu me importo porque te amo, porque não suporto ver você sendo destruído por minha causa. Ela se virou e começou a andar em direção à casa, mas Guilherme a seguiu. Ana, pare, ele implorou. Por favor, vamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, ela respondeu sem se virar. Minha decisão está tomada. Na cozinha, Ana começou a recolher suas poucas coisas pessoais. Uma foto de sua mãe falecida, o avental bordado, algumas receitas manuscritas que havia trazido de casa. Cada objeto parecia pesar 1 tonelada em suas mãos. Guilherme observava da porta, impotente, enquanto ela desmontava sistematicamente qualquer evidência de que havia sido feliz ali. Onde você vai? Ele perguntou quando ela pegou sua pequena mala do armário. Vou para a casa da minha tia em Minas. Ana respondeu mecanicamente. Longe daqui. Longe de você. Por quanto tempo? Ana parou o que estava fazendo, finalmente se virando para encará-lo. Suas lágrimas haviam parado, substituídas por uma determinação dolorosa. Para sempre, Guilherme. A palavra para sempre ecoou entre eles como uma sentença de morte. Guilherme se apoiou no batente da porta, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Ana fechou a mala com um clique final. Este é o meu último ato de amor por você. Te deixar ir. Não é amor, ele disse, sua voz carregada de amargura. É covardia. Ana sentiu como se ele tivesse dado um tapa nela, mas forçou-se a não reagir. Talvez seja, ela admitiu. Mas é a única forma que conheço de te proteger. Eu não preciso de proteção, ele gritou. Preciso de você. Ana pegou a mala e caminhou em direção à porta. Guilherme não se moveu, bloqueando sua passagem.
Me deixe passar, ela disse baixinho. Não, Guilherme, por favor. Não, Ana, eu não vou deixar você destruir nossa felicidade por causa de medo. Ana ergueu o olhar para ele e Guilherme viu algo morrer em seus olhos. Nossa felicidade já foi destruída no momento em que aquela primeira foto foi tirada, ela disse. Agora só estou aceitando a realidade. A realidade é que nos amamos, ele insistiu desesperadamente. A realidade é que amor nem sempre é suficiente, Ana retrucou, sua voz finalmente quebrando. Guilherme finalmente se afastou da porta, permitindo que ela passasse. Ana caminhou pelo corredor que havia percorrido centenas de vezes como empregada e poucas vezes como a mulher da casa. Na porta da frente, ela parou, sem se virar. Guilherme, ela disse, sua voz apenas um sussurro. Sim, eu sempre vou te amar, mesmo que você não acredite mais nisso. E então ela saiu, fechando a porta atrás de si, com um som final que ecoou pela mansão vazia como um grito de dor. Guilherme ficou parado no hall por um longo tempo, olhando para a porta fechada, tentando processar o fato de que a mulher que havia salvado sua alma acabara de partir de sua vida. Do lado de fora, Ana entrou no táxi que havia chamado, sem olhar para trás. Através da janela embaçada pelas lágrimas, ela viu a silhueta de Guilherme na porta e, por um momento, quase pediu ao motorista para parar, mas não parou. Porque sabia que se olhasse em seus olhos mais uma vez, perderia toda a coragem que havia reunido para partir. O táxi se afastou pela rua, levando consigo o amor da vida de Guilherme e deixando para trás 2 corações partidos e um futuro que poderia ter sido perfeito. 3 semanas haviam se passado desde que Ana saiu da mansão, mas para Guilherme parecia uma eternidade. Ele vagava pelos cômodos vazios como um fantasma, incapaz de encontrar paz em qualquer lugar. O silêncio era ensurdecedor. Não havia mais o som melodioso de Ana cantarolando enquanto cozinhava, nem o aroma de café fresco subindo pelas escadas ao amanhecer. A nova empregada que Roberto havia contratado era eficiente, mas impessoal. Ela cumpria suas tarefas mecanicamente, sem o carinho e atenção aos detalhes que Ana sempre demonstrara. O café tinha gosto amargo, a comida era sem tempero, e Guilherme havia perdido completamente o apetite. Naquela manhã de quinta-feira, ele desceu para o café da manhã e encontrou apenas torradas secas e café preto na mesa. A ausência do cuidado de Ana era gritante em cada detalhe. Não havia flores frescas no vaso, não havia o pãozinho quentinho que ela fazia questão de preparar, não havia o sorriso caloroso que costumava recebê-lo. Guilherme empurrou o prato para longe, sem conseguir engolir uma garfada sequer. A comida parecia papel em sua boca, insípida e sem vida. Ele havia perdido 5 quilos desde que Ana partiu, suas roupas ficando folgadas em seu corpo, cada vez mais magro. Roberto ligava diariamente, relatando que as ações da empresa haviam se estabilizado e que o escândalo estava perdendo força na mídia. Tudo voltou ao normal, ele dizia. Mas Guilherme sabia que nada jamais seria normal novamente. Por impulso, ele se levantou da mesa e caminhou até a cozinha. Era o primeiro lugar onde realmente a conhecera. Não como empregada, mas como a mulher extraordinária que se escondia atrás do uniforme e da postura subserviente. A cozinha estava impecavelmente limpa e organizada, mas fria. A nova empregada havia removido todos os toques pessoais que Ana havia deixado ao longo dos anos. As ervas frescas que cultivava na janela, o caderno de receitas que sempre ficava sobre a bancada, a toalha de crochê que sua mãe havia feito. Guilherme abriu os armários sistematicamente, procurando por algo, qualquer coisa que ainda guardasse a essência de Ana. No armário superior, atrás de potes de vidro vazios, seus dedos tocaram algo diferente, um livro fino, encadernado em couro marrom desgastado.
Ele retirou o objeto com cuidado, sentindo o coração acelerar quando reconheceu a caligrafia delicada de Ana na capa. Receitas e pensamentos, Ana Clara Silva. Guilherme se sentou na banqueta da ilha central, abrindo o caderno com mãos trêmulas. A primeira página continha uma receita de bolo de chocolate, mas nas margens havia anotações pessoais escritas com tinta azul. Senhor Guilherme parece triste hoje. Vou fazer o bolo de chocolate que sua mãe costumava preparar quando ele era criança. Ele sempre sorri quando falo das receitas da dona Helena. Guilherme sentiu um nó se formar em sua garganta. Ana havia prestado atenção em cada detalhe, cada nuance de seu humor, cada preferência pequena que ele nem sabia que possuía. Ele virou a página e encontrou uma receita de sopa de abóbora, acompanhada de outra anotação. Está fazendo muito frio e ele chegou tarde do trabalho ontem. Uma sopa quentinha pode ajudar a aquecer não só o corpo, mas também o coração. Ele precisa de mais cuidado do que imagina. As lágrimas começaram a embaçar a visão de Guilherme enquanto ele continuava lendo. Página após página revelava não apenas receitas, mas um diário secreto de amor e cuidado. Ana havia documentado 3 anos de observação silenciosa, de amor não correspondido, de pequenos gestos de carinho que ele havia sido cego demais para perceber. Em uma página dedicada à receita de risoto de camarão, ela havia escrito: hoje ele mencionou que sente falta da comida italiana que sua avó fazia. Vou aprender a fazer risoto perfeito. Demora 3 horas mexendo sem parar, mas vale a pena ver o sorriso no rosto dele. Seus olhos brilham quando está feliz. Guilherme se lembrava vagamente daquela noite. Havia comentado casualmente sobre sua avó paterna durante o jantar, e na semana seguinte, Ana havia servido o risoto mais delicioso que já provara. Ele havia elogiado o prato, mas nunca imaginou o tempo e dedicação que ela havia investido para criá-lo especialmente para ele. Mais adiante, encontrou uma entrada que o fez parar completamente. Receita para curar um coração solitário. Uma dose generosa de paciência. 3 xícaras de compreensão. Uma pitada de esperança e amor incondicional quanto baste. Misture delicadamente e sirva todos os dias, mesmo quando não for notado. Um dia, talvez, seja apreciado. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Guilherme. Ana havia amado em silêncio por 3 anos, nutrindo-o não apenas com comida, mas com um carinho que ele havia sido incapaz de reconhecer. Ele virou mais páginas, cada uma revelando camadas de devoção que o deixavam sem fôlego. Havia anotações sobre suas preferências que ele nem sabia que tinha. Ele gosta do café um pouco mais forte nas segundas-feiras. Prefere as cortinas da sala abertas quando está trabalhando em casa. Sempre toca o anel de formatura quando está nervoso. Sorri mais quando chove. Em uma página inteira dedicada a uma receita de torta de maçã, Ana havia escrito algo que partiu o coração de Guilherme. Hoje faz 2 anos que trabalho aqui. Ele me cumprimentou pelo nome pela primeira vez. Obrigado, Ana. Ele disse quando serviu café. Guardo esse momento como um tesouro. Talvez um dia ele veja que não sou apenas a empregada, mas uma mulher que o ama mais do que qualquer coisa neste mundo. Guilherme fechou os olhos, lembrando-se daquele dia. Havia sido depois de uma reunião particularmente difícil, e Ana havia servido seu café favorito com um biscoito caseiro. Ele havia dito obrigado automaticamente, sem perceber que era a primeira vez que a chamava pelo nome. Para ele, havia sido um momento insignificante. Para Ana, havia sido um marco de esperança. Continuando a leitura, ele encontrou entradas mais recentes, de apenas alguns meses atrás. Ele está ficando mais triste a cada dia. Trabalha até tarde, come pouco, sorri menos. Hoje encontrei fotos de casamento no lixo do escritório. Ele está noivo. Meu coração está quebrado, mas continuarei cuidando dele. É tudo o que sei fazer.
E então, uma entrada da semana do casamento fracassado. Amanhã ele se casa. Não durmo há 3 noites pensando nisso. Preparei o café da manhã perfeito para ele. Talvez seja o último que faço. Rezei para que ele seja feliz, mesmo que seja sem mim. O amor verdadeiro quer a felicidade do outro, mesmo quando isso significa nossa própria dor. Guilherme teve que parar de ler, soluçando abertamente. Ana havia sofrido em silêncio, enquanto ele se preparava para se casar com outra mulher. Ela havia cuidado dele com o coração partido, desejando-lhe felicidade, mesmo sabendo que isso significava perdê-lo para sempre. Na última entrada, datada do dia anterior à sua partida, Ana havia escrito: "Por 3 dias fui sua esposa. Por 3 dias vivi o sonho que alimentei por 3 anos. Ele me beijou, me disse que me amava, me fez sentir completa. Mas o mundo conspira contra nós. Talvez o amor não seja suficiente quando os abismos são muito profundos. Vou partir amanhã, mas levarei comigo cada momento precioso que vivemos. Ele sempre será o amor da minha vida, mesmo que eu não possa ser a dele." Guilherme fechou o caderno, apertando-o contra o peito. Cada palavra que Ana havia escrito era uma declaração de amor mais pura e verdadeira do que qualquer promessa que havia recebido de Isabela ou de qualquer outra mulher. Ele se levantou abruptamente, caminhando pela cozinha como um animal enjaulado. Ana não havia partido por falta de amor. Havia partido por excesso de amor. Ela o amava tanto que estava disposta a sacrificar sua própria felicidade para protegê-lo. Pegou o telefone e discou o número de Roberto. "Roberto, preciso do endereço da tia de Ana em Minas Gerais." "Gui, você tem certeza? Talvez seja melhor deixar as coisas como estão." "Roberto," Guilherme interrompeu, sua voz firme pela primeira vez em semanas. "Eu encontrei algo que mudou tudo. Preciso ir atrás dela." "O que você encontrou?" Guilherme olhou para o caderno em suas mãos, sentindo como se estivesse segurando o coração de Ana. "Encontrei 3 anos de amor verdadeiro documentados em receitas e pensamentos. Encontrei prova de que ela me amava muito antes de eu ser humilhado no altar. Encontrei evidência de que Ana Silva é a mulher mais extraordinária que já existiu." Houve silêncio do outro lado da linha. "Roberto," Guilherme continuou, "vou buscar minha esposa. E desta vez não vou deixar nada nem ninguém nos separar." Ele desligou o telefone e subiu para o quarto, começando a fazer as malas. Ana havia deixado um pedaço de sua alma naquele caderno, e agora Guilherme sabia exatamente o que fazer com essa dádiva. Ele ia devolver a ela o que merecia, uma vida inteira de amor correspondido. O caderno de receitas havia revelado a verdade que ele havia sido cego demais para ver. Ana não era apenas a mulher que o amava. Ela era a mulher que sempre o havia amado, que sempre o havia visto pelo que realmente era. E agora era sua vez de lutar por ela. A viagem de São Paulo até Tiradentes durou 6 horas, mas para Guilherme pareceu uma eternidade. Ele dirigiu o Bentley pelas estradas sinuosas de Minas Gerais, com o caderno de Ana no banco do passageiro, como se fosse um mapa do tesouro que finalmente o levaria de volta à mulher que amava. As montanhas cobertas de névoa e as casinhas coloniais de Tiradentes apareceram ao entardecer, pintadas pelos tons dourados do sol que se punha. Guilherme parou em um posto de gasolina para perguntar sobre a pousada Flor de Ipê, onde Roberto havia descoberto que Ana estava trabalhando. "Ah, a Ana", disse o frentista, um senhor de bigode grisalho. "Menina trabalhadora essa. Fica logo ali na praça principal, pousada da Dona Carminha." Guilherme agradeceu e seguiu as direções, o coração batendo cada vez mais forte. Em poucos minutos, avistou a pousada.
uma construção colonial pintada de amarelo suave, com janelas azuis e uma varanda florida que exalava charme interiorano. Estacionou o carro na praça de paralelepípedos, observando o movimento tranquilo da cidadezinha. Algumas pessoas caminhavam sem pressa, crianças brincavam na praça, e o som de sinos de uma igreja distante criava uma atmosfera de paz que contrastava com a ansiedade que consumia seu peito. Através da janela da cozinha da pousada, ele a viu. Ana estava de costas, mexendo algo em uma panela, os cabelos castanhos presos em um coque solto. Ela usava um avental bordado, não o mesmo que usava na mansão, mas um novo, com flores coloridas que combinavam com o ambiente acolhedor da pousada. Guilherme ficou parado por vários minutos, apenas observando-a. Ela parecia diferente, mais relaxada talvez, mas também mais magra. Havia uma melancolia em seus movimentos que ele conseguia perceber mesmo à distância. Respirando fundo, ele saiu do carro e caminhou em direção à entrada da pousada. O aroma de comida caseira, feijão tropeiro, pão de queijo, doce de leite, flutuava no ar, misturado com o perfume das flores que decoravam a varanda. A campainha da porta tocou quando ele entrou, e uma senhora robusta de cabelos brancos apareceu da recepção. Boa tarde. Bem-vindo à pousada Flor de Ipê. Eu sou Carminha. O senhor precisa de quarto? Na verdade, Guilherme disse, tirando o chapéu que havia comprado na viagem para disfarçar, estou procurando por Ana Clara Silva. Acredito que ela trabalhe aqui. O rosto de Dona Carminha se iluminou. Ana? Claro. Ela está na cozinha, mas posso perguntar quem a procura? Guilherme hesitou por um momento. Sou Guilherme Costa, seu marido. Os olhos de Dona Carminha se arregalaram. Ana havia contado sobre o casamento, mas sem entrar em detalhes sobre o motivo de estar ali sozinha. Meu Deus do céu! Ela exclamou. Espere aqui um momentinho. Dona Carminha desapareceu em direção à cozinha e Guilherme pôde ouvir vozes abafadas. Depois houve silêncio. Um silêncio longo e pesado que fez seu estômago se revirar de nervosismo. Ana apareceu na porta da cozinha, pálida como um fantasma. Ela havia tirado o avental e alisava nervosamente o vestido simples de algodão azul que usava. Seus olhos, ainda tão bonitos quanto ele lembrava, estavam arregalados de choque. Guilherme, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Como você me encontrou? Roberto, ele respondeu, dando um passo em direção a ela. Ana, preciso falar com você. Ela balançou a cabeça, recuando instintivamente. Não, você não deveria estar aqui. Nós conversamos sobre isso. Eu expliquei. Você fugiu, ele interrompeu, sua voz carregada de emoção. Você fugiu antes que pudéssemos conversar de verdade. Dona Carminha pigarreou discretamente. Por que vocês não vão para a varanda dos fundos? Lá é mais reservado. Ana hesitou, mas Guilherme estendeu a mão para ela. Por favor, ele implorou. Só me dê 5 minutos. Relutantemente, Ana o conduziu através da pousada até uma pequena varanda que dava para um jardim florido. Eles se sentaram em cadeiras de vime, o perfume de jasmim e rosas enchendo o ar ao redor deles. Ana, Guilherme começou, retirando o caderno de dentro da jaqueta. Eu encontrei isso. Os olhos de Ana se fixaram no caderno de couro marrom, e ela empalideceu ainda mais. Você não tinha o direito de ler aquilo, ela disse, estendendo a mão para pegá-lo. Guilherme segurou o caderno contra o peito. Tinha todo o direito, ele retrucou. Era sobre mim, sobre nós, sobre 3 anos de amor que eu fui cego demais para perceber. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Ana. Guilherme, por favor. 3 anos, Ana. Ele continuou, abrindo o caderno em uma página específica. 3 anos você me amou em silêncio. Cuidou de mim,
Observou cada detalhe, conheceu minha alma melhor do que eu mesmo. Ele leu em voz alta: Receita para curar um coração solitário, uma dose generosa de paciência, 3 xícaras de compreensão, uma pitada de esperança e amor incondicional quanto baste. Ana começou a chorar silenciosamente. Por que você guardou isso? Ela perguntou entre lágrimas. Porque era tudo o que tinha de você, Guilherme respondeu, sua própria voz embargada. Porque cada palavra neste caderno prova que você me amava muito antes de eu estar vulnerável. Muito antes do escândalo, muito antes de tudo. Ele se levantou da cadeira e se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Ana, você não se aproveitou de mim. Você me salvou. E eu fui um idiota por deixar você ir embora. Mas tudo o que disse ainda é verdade, Ana protestou. Sua família, sua empresa, o mundo pode ir para o inferno, Guilherme disse firmemente. Minha mãe pode aprender a aceitar. Minha empresa pode se adaptar. Mas eu não posso viver sem você. Ana retirou as mãos das dele, levantando-se e caminhando até a grade da varanda. Você diz isso agora, mas quando voltarmos... Não vamos voltar, ele disse, surpreendendo-a. Ana se virou para encará-lo. Como assim? Guilherme se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Eu vendi a empresa, Ana. Você fez o quê? Ela exclamou incrédula. Vendi para um consórcio internacional. Roberto cuidou de tudo. O dinheiro está investido. Temos recursos para viver confortavelmente pelo resto de nossas vidas, sem precisar nos preocupar com acionistas ou opiniões públicas. Ana o observava como se ele tivesse enlouquecido. Guilherme, aquela empresa era sua vida. Não, ele a interrompeu. Aquela empresa era minha prisão. Você é minha vida. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um anel de diamante simples, mas elegante. Ana Clara Silva, ele disse, ajoelhando-se novamente. Quer se casar comigo? De verdade desta vez, sem pressões, sem escândalos, sem nada além de 2 pessoas que se amam. Ana olhou para o anel, depois para o rosto dele, depois para o caderno que estava sobre a mesa. E se eu disser não? Ela perguntou, testando-o. Então eu vou para o quarto que aluguei na pousada do lado da praça e vou implorar todos os dias até você mudar de ideia. Ele respondeu sem hesitação. Ah, e se eu nunca mudar de ideia? Guilherme sorriu, o primeiro sorriso genuíno que dera em semanas. Então vou morrer tentando, porque descobri que uma vida sem você não é vida, é apenas existência. Ana fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem por suas bochechas. Você tem certeza? Ela perguntou. Certeza absoluta de que não vai se arrepender? Ana, ele disse, levantando-se e tocando delicadamente seu rosto, eu me arrependo de muitas coisas. Me arrependo de ter sido cego durante 3 anos. Me arrependo de ter deixado você partir. Me arrependo de não ter lutado por você desde o primeiro momento. Mas não me arrependo de estar aqui agora, pedindo para você ser minha esposa. Ana abriu os olhos, encontrando os dele. Eu amo você, ela sussurrou. Eu sei, ele respondeu. Está tudo escrito aqui. Ele tocou o caderno com carinho. E eu amo você também. Com cada fibra do meu ser, com cada batida do meu coração, com cada respiração que tomo. Ana estendeu a mão trêmula. Pode colocar o anel? Guilherme sorriu, deslizando o anel de diamante em seu dedo anelar. Encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Agora sim, ele disse, puxando-a para seus braços. Você aceita se casar comigo? Aceito, Ana respondeu, erguendo-se na ponta dos pés para beijá-lo. Aceito ser sua esposa. Aceito construir uma vida com você. Aceito todos os desafios que vier pela frente. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros.
Era um beijo de promessa, de futuro, de recomeço. Ana podia sentir o gosto salgado de suas próprias lágrimas de felicidade misturadas com o sabor doce do amor verdadeiro. Quando se separaram, Guilherme apoiou a testa na dela. "Podemos nos casar aqui mesmo?" ele perguntou. "Numa cerimônia pequena, só para nós? Na igrejinha da praça?" Ana sugeriu, sorrindo. "Perfeito", ele concordou. "Dona Carminha pode ser nossa testemunha." Ana riu, o som cristalino ecoando pelo jardim silencioso. "Agora sim", ela disse. "Agora acredito em finais felizes." E ali, na varanda florida de uma pousada em Tiradentes, duas almas que haviam se encontrado, se perdido e se reencontrado, selaram seu destino com um amor que nenhuma força do mundo seria capaz de destruir. O amor verdadeiro, afinal, sempre encontra seu caminho de volta para casa.